A graça e a paz, queridos irmãos, estamos novamente aqui para o nosso curso telepresencial, nessa matéria, Comunhão no Espírito com Deus Residente. A aula passada foi uma aula bem intensa, em que nós falamos da importância desse assunto, de quão fundamental, de quão crucial, de quão estrutural é esse assunto, porque é em cima dele que você vai construir sua vida cristã. É em cima dele que você vai construir seu ministério, é em cima dele que você vai ser usado por Deus, instrumento de Deus. E se você não tem essa realidade como uma realidade claramente entendida, revelada e experimentada, você vai ser um crente sempre com alguma limitação ou com uma limitação gravíssima. E é importante nós entendermos que crentes da alma, eles não são usados por Deus. Crentes da alma, muito ocasionalmente, serão instrumentos de Deus. Porque crentes da alma, eles flutuam ao sabor dos seus pensamentos, da sua emoção e da sua vontade. São crentes montanha-russa. São crentes gangorra, hora está bem, hora está mal, hora está bem, hora está mal, hora está bem, hora está mal. Crentes da alma são crentes que constroem em cima de sentimento. Se não tem um sentimento arrebatador, se não tem uma experiência arrebatadora, então a pessoa não fica satisfeita. Sempre a avaliação é com base no elemento emoção. E não é isso, sabe? Muitas vezes uma reunião, ela não tem muito de empolgação da alma. Ela não é muito empolgante na alma, mas é uma reunião fundamental. Há, muitas vezes, uma percepção errada do que é um bom louvor. Um bom louvor é quando você ri, pula, bate palma, grita. Isso aqui é uma torcida, é Rock in Rio. Isso aqui é festa, é festival. Como é que é isso? Isso aqui é um trio elétrico da Bahia, lá de Salvador? Ou isso aqui é uma igreja? Então, a questão é alma, é emoção. O louvor hoje foi bom, porque dançamos até suar. Uai, então vamos pegar um avião, vamos lá para Salvador, na Bahia, vamos ficar lá uma semana pulando carnaval. Se o critério de louvor é este, o critério é esse, alma, emoções, sentimento. Um culto bom é um culto que você riu muito, que o pastor contou muita piada. Eu sou uma pessoa muito alegre. Eu sou extrovertido e gosto disso. E uma vez Deus me usou para uma palavra tão poderosa. E foi tão bom, e tanta gente foi tão abençoada. Mas uma irmãzinha chegou para me elogiar, tadinha. Ela chegou e falou para mim, pastor, eu gosto tanto de te ouvir pregar. Sim, porque o pastor é muito engraçado, eu gosto muito de rir das suas piadas. Eu sei que aquilo era o nível dela, era uma pessoa nova convertida, uma pessoa que tinha vindo para a igreja há pouco tempo, mas aquilo era um elogio que eu não queria ter recebido. Alguém gosta da minha pregação porque ri? Por favor. Alguém gosta muito da minha pregação porque eu conto piada? Eu não quero ser conhecido como um pastor que faz o povo rir. E nem que faz o povo chorar. Não quero ser conhecido como um pastor que conta piada. Isso não é elogio para mim. Como assim? Não é que eu contasse piada, eu nem fico contando piada, não é assim. Mas, para ela, aquilo era um elogio, né? Eu quero ser canal da presença de Deus. Eu quero experimentar o fluir de Deus para mim e transbordar no nível em que eu libere essa presença onde eu chego. Esse é o meu anelo. Meu anelo é que quando você olhar para mim, você veja Cristo e você seja tocado pela presença. Que quando eu chego, nem preciso abrir a boca, o fluir do Espírito que habita em mim, flua, mude o ambiente, mude o clima, mude a atmosfera no lugar. E é essa a sua expectativa também, deveria ser essa. Então, crentes da alma, o critério sempre é esse. Emoção,
riso, engraçado, foi empolgante. Então nós não precisamos de dirigente de louvor, nós podemos contratar animador de auditório. Podemos trazer um Faustão da igreja, o Gugu Liberato, pegar, né, um bom animador de auditório, que faz o povo rir, e que faz o povo bater palma. É esse o critério? Infelizmente, em muito do nosso louvor é esse o critério. Em muitos dos nossos cultos tem que ter um show, tem que ter estroboscópio, tem que ter fumaça, tem que ter muito pisca-pisca. E eu não estou indo contra isso não, coisa que tem a ver com essa contextualização jovem da igreja. Não sou contra, não vim aqui ficar, sabe, fazendo cavalo de batalha, ou não, de aparência do local de reunião. Para com isso. Esse não é o critério. Você pintou tudo de preto e colocou luzes e canhões de luz. Esse não é o critério. Se está usando inário ou não. Eu fico vendo como as pessoas são presas a isso. Então, alguns criticam. Não, temos que ter uma igreja moderna, contextualizada. E pinta tudo de preto e coloca canhões. Enquanto a outra lá só usa inário de 500 anos. O critério não é pintar a igreja de preto e usar canhões de luz e muito menos usar inário. A pergunta certa é, flui? Se quando você começa a cantar os hinos, há um fluir do Espírito, porque o Espírito Santo flui do Espírito dos crentes para aquele ambiente. De quem ministra, de quem libera, de quem, às vezes, em uníssono, uma única voz, cantando um hino tradicional, daqueles antigos mesmo. Havia um cântico que me tocava tanto, e quantas vezes eu cantando hino mesmo de inário, eu ia às lágrimas na presença de Deus, porque ele fluía tanto. E ele falava exatamente disso, que o meu nome, a minha vida, está escrita nas mãos do Senhor. E que o Senhor não pode me esquecer, porque lá no céu, onde Ele está, onde Ele habita, onde a presença de Deus vive, está, Ele tem o nome escrito nas suas mãos, o meu nome escrito nas suas mãos. E aquilo fluía tanto no meu coração, e aquilo fluía tanto no meu espírito, dessa intimidade, dessa união de Deus que habita no meu espírito, mas Ele também é eterno e tem um trono eterno no céu. Mas que Ele está tão perto de mim, como Ele jamais pode estar mais perto de mim. E essa é a construção. Então, não é alma, não é com base no que você sente, não é com base no que você imagina. Um outro problema grave é que crentes que não têm essa revelação, dificilmente eles são transformados. Porque transformação é algo espiritual. Uma genuína transformação acontece no seu espírito. Então, primeiro, Deus te dá entendimento sobre áreas da sua alma, por exemplo, que precisa ser transformada. Deus te dá percepções e revelação de áreas da sua vida que devem ser transformadas. E à medida que você tem áreas transformadas na sua vida, você vai avançar na vida cristã. Mas por que alguns crentes nunca mudam no seu caráter, nunca mudam nas suas emoções tão complicadas, gente complicada, gente difícil, é difícil liderar tais pessoas, porque eles são de altíssima manutenção. A cada semana você tem que ir lá dando um ajuste, porque a pessoa é igual um peão sem eixo, é maluquinho. Já viu aquele instrumento para medir direção do vento? Em geografia, né? Tem aquele instrumento que mede se o vento está vindo para norte ou para sul. É essencialmente um saquinho de pano que fica cheio à medida que o vento fica ali, então ele fica apontando para uma direção. Sabe como que é o nome daquele instrumento? Biruta. Tem crente totalmente biruta, é louquinho da vida. Ele de manhã ele está indo para o norte, de tarde ele está indo para o sudeste, à noite ele está indo para noroeste. Ele não tem norte, a vida dele não tem eixo. Ele é um rio sem leito, transborda.
Onde ele chega, ele causa uma tragédia. Onde você colocar ele, vai complicar tudo. A célula vai ser um disparate, porque ele manipula a célula e ele não se enxerga. Gente que não tem revelação desta verdade que eu estou ensinando, de que Deus é residente, de que o Espírito é residente, de que o Espírito fala no seu interior, de que ele te alimenta no seu exterior, de que a palavra de Deus é ouvida no seu interior, de que a voz de Deus é audível no seu interior. Crentes assim jamais serão transformados. A transformação, ela não vem porque você ouviu aconselhamento. E eu fiquei chocado demais com algo que eu experimentei ainda no início do meu ministério. Aquilo me deu um nó na cabeça. Havia um casal na nossa igreja. A nossa igreja era uma igreja de jovens, muitos casamentos acontecendo. Eu fiz aquele casamento. E o casal parecia joia, né? Tá lá firme na igreja, vai nas células, estão nos nossos cultos e tudo. E fiz o casamento. Aí um dia o rapaz chega, sábado de manhã, do nada, sem avisar, telefonou nem nada, já chega lá com a esposa, fala, pastor, conversa com essa mulher aí que eu não dou conta, não consigo lidar com ela. Ela deu uma crise de ciúmes de uma moça com quem o marido dela tinha namorado muitos anos antes dos dois se casarem e com quem o marido nunca mais teve contato. A mulher não morava na mesma cidade, essa outra moça morava em outro lugar. Eles não tinham contato nenhum, nunca mais conversaram, nunca mais se falaram, nunca mais. Mas essa irmã deu um nó na cabeça e começou a vomitar coisas e comparações que o marido não fazia. Por conta de autoestima muito baixa, por conta de falta de revelação e tanta coisa, infelizmente. E ali, então, fui conversar com a tal da bendita da esposa enciumada. E eu fui perguntando para ela, então, né, no meu bom conceito de aconselhamento pastoral, fui tentando fazer o diagnóstico. E fui ouvi-la. O porquê que ela estava com ciúme, qual era a base, qual era o fundamento. Não tinha fundamento nenhum. E ela assim, irada. E eu tentando conversar, e falei com ela ali, sei lá, 20 minutos. Enquanto eu falava com ela, eu sentia como que unhas querendo me unhar o meu rosto. E muito estranha a sensação ali. Espiritualmente desconfortável, estranha. E eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu orar com você. Porque eu sentia que nada do que eu falava entrava no coração dela. Ela nem ouvia. Quando eu comecei a orar com aquela moça, com aquela jovem senhora, ela ficou endemoniada. Ovelha, que congregava na igreja, firme na célula, batizada nas águas, endemoninhada. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Orei, expulsei o demônio, aí conversamos, ela chorou, e aí alguma coisa começou a acontecer. Sabe, eu fiquei lá depois, Senhor, por quê? Que é tão carnal, é tão superficial, é tão que não consegue ser feliz nem no casamento, não consegue viver a vida cristã mais básica. E Deus falando comigo, porque não conhece a minha presença, não conhece a minha pessoa, não tem relacionamento comigo, é religioso. Aquele casal vinha de uma igreja pentecostal, eles vieram transferidos de igreja, e crescer na igreja. A menina cresceu na igreja, era endemoniada, ou estava endemoniada. Por quê? Porque o conceito era só de coisas, de regras. Eu congrego numa igreja, eu frequento um prédio, eu vou no culto, eu dou o dízimo, congrego na célula, eu não mato, não xingo, não pinto, não bordo, não bebo, não fumo e não mato, então eu sou crente. Gente que não é transformada, que é arrogante, que é petulante, que é doente. Doente na alma, doente nas percepções. Sempre está ouvindo o que você não falou. Sempre está entendendo o que você não disse.
sempre está interpretando como se você estivesse querendo dizer uma outra coisa, porque a vida dele funciona, a vida dela funciona sempre nisso. O que você realmente está querendo dizer? Não, eu só estou dizendo isso mesmo. Eu não vivo assim, nessa loucura, esse mundo louco seu, de achar que todo mundo está falando uma coisa que você não ouviu, que você não entendeu, que não era bem aquilo que a pessoa queria dizer, que na verdade ela estava te dando um recado, que o mundo é todo cheio de enigmas e tudo isso aqui é um esquema. Pelo amor de Deus, vamos relaxar. Gente que não tem revelação do Deus residente não consegue viver uma vida normal, não consegue estabelecer relacionamentos normais, não consegue construir uma vida cristã que progride, que avança em outros níveis de espiritualidade. Primeiro, nem tem espiritualidade, porque a espiritualidade, na verdade, é religiosidade. O que a pessoa chama de espiritualidade é se jejuou, se orou, se leu a Bíblia, se foi na igreja, se foi no culto, deu o dízimo, congregou, foi no dia de Santa Ceia. Tem a ver com cumprir coisas. E nada disso é realmente espiritual, internalizado, interior. E o pior, é isso que eu estou falando, a pessoa não muda. Os problemas de hoje são os problemas de 5, 10, 25 anos atrás. Os mesmos. Por que a pessoa não muda? Porque não tem revelação desse fundamento, não construiu sobre o fundamento correto. Então, nessas duas aulas, eu estou compartilhando com você isso. E, infelizmente, o cristianismo, que na igreja primitiva era tão interior, esse Deus que eu sirvo no meu coração, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, Deus que sirvo em meu espírito. O meu espírito é o lugar onde eu sirvo a Deus. E essa experiência dos crentes do Novo Testamento, de ser morada, de ser residência, de ser templo do Espírito Santo, era tão presente, infelizmente isso se perde. E aí o cristianismo, depois do século IV, da era cristã, ele vai degenerando. E ele se torna cada vez mais exterior. O que era interior vai se tornando exterior. A experiência que era íntima, pessoal, interna, de dentro, vai se tornando externa, de fora. E aí o cristianismo passa a ter a ver com o que eu faço, onde eu vou, o que eu pratico, coisas que eu tenho que dizer, as rezas, as repetições, os mantras. E aí o cristianismo se aproxima muito e se torna como uma religião dessas de fora, que tem a ver com essas coisas que eu acabei de dizer. E ele deixa de ser, então, relacionamento com esse Deus interno, interior, residente, relacional, para se tornar como qualquer outra religião. E aí, essa coisa externa, você vai ver que isso é muito do catolicismo. O catolicismo romano, ele vai muito nessa direção. A gente está comemorando no ano de 1517, foi o ano da Reforma. E agora, no ano de 2017, comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Mas uma coisa que era marcante na época, tinha a ver com peregrinações. Você, então, tem que ir andar 100, 200 quilômetros até aquela catedral regional. E outra coisa, tem que ser muito sacrifício, você tem que ir a pé, para valer. Você não pode ir de outra forma, você tem que ir a pé. Se for de joelho, então, você tem um bônus. Carregando uma cruz, meu filho, então agora você satisfez a Deus. Se você for carregando a cruz de joelho, 200 quilômetros, até o seu joelho ficar no osso, mas aí você tem um bônus, porque Deus vai olhar para você e falar, nossa, ele sofreu tanto, né? Deixa eu dar um bônus para ele. Então, é uma maneira assim de manipular Deus com o seu sofrimento, né? Como se um verme arrastando ali para fazer dosinha nesse Deus horroroso. Que coisa horrorosa. E essa era a prática, e muitas vezes nós fazemos exatamente isso com os nossos jejuns, com as nossas disciplinas espirituais, com a nossa prática de oração, de leitura bíblica. É quase católico. E nessa época, você visitava
esses locais exteriores de peregrinação para visitar as relíquias sagradas, o fêmur da Santa Joana, a cabeça de São João Batista, o dente de São Francisco. E assim, a palhaçada toda desse folclore, dessa coisa supersticiosa, mágica, era a regra daquele cristianismo decadente, falido. E o pior, toda a profusão, toda a quantidade de informações visuais, arquitetônicas, de pinturas, de detalhes em cima do detalhe, de uma coluna que tem outro detalhe, que tem um rococó, que sobe, que faz certas curvas, e lá em cima aquilo é o pedestal de um dos apóstolos, e sobre a cabeça dele tem toda um outro trabalho de entalhe de pedra que vai fazendo outros rococós que dão a base para um mural maravilhoso da Virgem Maria com o Filho. Então você vai ali, você é arrebatado com aquela visão exterior. E aí, lá na frente, debaixo desse altar maravilhoso, tem outra coisa cheia de detalhes, e são detalhes dourados e cheio de raminhos e de rosas e não sei o quê. E aquilo vai vindo para o fundo, e ali no fundo você tem uma imagem da Virgem, você tem que tocar. E se você beijar, então é melhor ainda. E uma vez por ano você tem que carregar. E você tem que ir na procissão. E você, sabe, é uma coisa visual, é táctil. Você vê, você toca, você beija, você carrega, você vai, você faz. Tudo isso é religião externa. Não é cristianismo isso. Não é Novo Testamento isso. Não é Atos dos Apóstolos isso. Não é Bíblia isso. Não é cristianismo de Jesus Cristo isso. É algo exterior. Aí você está falando, pastor, você quer dizer que você não gosta daquelas catedrais góticas? Eu não sei quantos de vocês têm muita informação sobre isso, sobre a arte gótica. Falando dessa coisa atual aí, esse povo vestido de preto, esquisito, não. A arte gótica dos godos, né? Que era uma tribo bárbara, e toda a arte gótica medieval pega o nome dessa tribo, e que invadiu o Império Romano ainda lá, depois do século IV, V em diante. E as catedrais góticas são, para mim, a expressão de arquitetura mais maravilhosa que existe. Depois dá uma pesquisada, vai lá no Google e pesquisa catedrais góticas. É maravilhoso. Eu conheço algumas. E a que eu mais acho incrível, nós temos igreja lá em Milão. Nós temos La Vite, igreja videira lá em Milão. E em Milão tem a catedral gótica, para mim, que é a mais maravilhosa da Europa. É impressionante. Eu conheço algumas, eu acho que eu conheço só duas. Essa de Milão, e eu conheço a Notre Dame de Paris. Mas essa de Milão deixa a Notre Dame para mim no chinelo. É maravilhoso. Dá uma pesquisada depois. Vai lá. Catedral gótica. É arrebatador. Não, mas pera lá. Não é uma fachada. Não é uma coluna. É tudo. Mas pera lá também. Não é só do lado de fora, não. Do lado de fora você fica sem fala. Do lado de fora você perde a respiração. Mas do lado de dentro, por conta das rosas góticas, que são vitrais hiper trabalhados, com 1000 detalhes de cores e degradês, e as histórias bíblicas relatadas naqueles vitrais, com a luz do sol entrando de fora, e as colunas, e a maneira como as pedras são encaixadas sem cimento. Tem cimento não, é só encaixe, e faz aquelas abóbadas que a própria pedra sustenta a pedra sem que haja uma cola. E aquilo está em pé por séculos, 1000 anos que aquilo está ali. E você olha lá, não é para encontrar Deus mesmo, é para encontrar a pedra, é para encontrar a arquitetura, é para encontrar o lugar.
Não é para encontrar Deus, porque Deus se encontra no seu espírito. E se você vai em lugares como esse, você vai ver turista tirando fotografia. Você não vê ninguém em lágrimas, adorando profundamente o Senhor. Por quê? Porque lugar para adorar a Deus não é naquela igreja. Porque lugar para encontrar Deus não é naquela experiência maravilhosa, enlouquecedora, arrebatadora, incrível, que tira o seu fôlego de tão incrível. É uma maravilha da arquitetura, grande coisa, da pintura, dos afrescos, dos altorrelevos, da escultura, e aquilo junto é incrível. Mas não é para Deus, é para os seus olhos, é para seduzir o seu exterior, é para te encher de emoção mesmo. Tá bom, legal, mas isso não é uma experiência interior, espiritual. Interessante que Deus se refere ao Velho Testamento, ou Novo Velho Testamento, dizendo: eu habito em lugar de trevas espessas. E ele faz referência ali ao Santo dos Santos do templo do Velho Testamento, né? O lugar onde Deus está, tem som nenhum, tem luz nenhuma, não tem movimento nenhum. Hã? Por que Deus usa essa referência do Velho Testamento para falar disso? Porque lá no seu espírito não tem movimento nenhum, não tem som nenhum, não tem luz alguma. Se você fecha seus olhos, o que você está vendo aí? Fecha seus olhos aí comigo. Aí na sala de aula. Feche seus olhos. Vamos fazer silêncio. Você está vendo alguma coisa? Você está ouvindo alguma coisa? Você está percebendo algum movimento? Pode abrir os olhos agora. Esse é o problema. A fé cristã, pelo catolicismo decadente, adotado, reproduzido e duplicado pela igreja protestante decadente, manteve um cristianismo exterior, decadente, religioso, em que sempre o foco está em coisas externas. E quanto mais ignorante a pessoa, mais manipulável por estruturas religiosas que levam a pessoa a ir em tais lugares, a frequentar em tais lugares, a dar o dinheiro em tais lugares, a fazer certas coisas, a comprar certas coisas. E hoje no Brasil, a coisa perdeu as estribeiras. Você tem a vassoura sagrada que você varre a coisa ruim da sua casa, você tem a escova benzida que você escova e não vai ter cárie mais, você tem o prato benzido que agora você come no prato e você não vai engordar mais. Tem um pastor que entrou dentro do poço, pegou a água sagrada e mostra ele lá saindo de dentro do poço. E o pastor, né, quase ele entala como rolha de poço, porque ele é enorme. Pelo amor de Deus, vá catar coquinho no pé da serra. Isso não é cristianismo. Coisa externa, sempre tem a ver com algo externo. E essa experiência interior é ignorada. Isso não é cristianismo, isso é outra coisa. E na base das coisas que nós estamos falando, nós precisamos construir aqui, nesse fundamento. Eu convido você a ler, marcar e decorar esse texto bíblico fundamental para esse assunto. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Eu vou ler com você na minha Bíblia esse texto tão importante, tão crucial, tão fundamental, que tanta consequência, desdobramentos e implicações gravíssimas, seríssimas, definitivas, traz para a vida de um crente. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Uau! Como? O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Pastor, meu irmão, minha irmã, Paulo está dizendo, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Eu quero te falar, a Bíblia quer dizer o que ela diz. Então presta atenção,
O que a Bíblia está querendo dizer? O que ela diz? Ela diz que se você se uniu ao Senhor, você é já presente, hoje, aqui, agora, aí mesmo, onde você vive, onde você está. Você é um espírito com Deus. Quer dizer que o Espírito de Deus, junto com o seu Espírito, foram unidos, e não é mais Deus sozinho, não é você sozinho, é você e Ele juntos, são um. Não são dois mais, é um. Um mais um, que é igual a um. Você e Ele, um. De modo que, se você se uniu ao Senhor, você é um espírito com Deus. Não tem jeito de tirar Cristo de dentro de você, e não tem jeito de tirar você de dentro de Cristo. Não tem jeito de arrancar você de Deus, e nem tem jeito de arrancar Deus de você. Você e Ele são um no espírito. Ah, não é na mente, não é no corpo, não é físico, não é ouvir com voz audível, porque Deus não é matéria emitindo sons audíveis, enquanto que as moléculas de ar são sensibilizadas e tocam o meu ouvido. Não é matéria, não é físico, e também não é emoção, alma, sentimento, pensamento, como querem os presbiterianos, que dizem, ou simplificam, eles não creem no Espírito, eles creem em corpo e alma. Então, Deus é pensamento. É gravíssimo, porque você nunca vai encontrar Deus. Deus não é pensamento, Deus não é ideia, Deus não é filosofia, Deus não é uma teologia ultra arquitetada e cheia de estruturas e derivativas e consequências e exercícios intelectuais. Deus não é intelecto, Deus é espírito. E a Bíblia está dizendo que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Uau! A Bíblia está querendo dizer que o dia que você se uniu ao Senhor, um milagre aconteceu. O Espírito do Senhor se uniu ao seu Espírito. Por isso que ele diz, escreverei a minha lei, ou as minhas leis, no seu coração. Isso foi dito no Velho Testamento. E a visão era para o Novo Testamento, porque isso jamais acontece no Velho Testamento. Em nenhum lugar do Velho Testamento, Deus escreveu as suas leis no coração daquele povo, que nem convertido era, que nem tinha o Espírito Santo residente. Porque o Espírito Santo passa a ser residente no Novo Testamento. E no Novo Testamento, Deus escreve as suas leis no seu coração. O testemunho do Espírito, e essa é a palavra, tem um testemunho do Espírito no seu espírito. Por isso, Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Por isso há uma convicção, por isso há um alerta do Espírito no meu espírito. Deus fala no Espírito, Deus abençoa no Espírito, Deus toca no Espírito, Deus te guia no Espírito, Deus te compunge no Espírito, Deus te impele no Espírito, Deus te restringe no Espírito, Deus te alegra no Espírito, Deus flui no Espírito, Deus traz sua palavra no Espírito. É no Espírito que eu oro, no Espírito que eu adoro, é no Espírito que eu sirvo, é no Espírito que eu amo, é no Espírito que eu ministro, é no Espírito. Então, é essa região, o Deus que sirvo, por dentro do meu espírito, não é na mente, não é exercício mental, não é meditação, não é repetir, ainda que seja bom, meditar não é ruim, meditar na palavra é bom, mas meditar vai renovar a sua mente. Se você chega na palavra para querer entender, a sua expectativa é entender a palavra, e você repete, você pesquisa, então você vai entender. É mente, você vai organizar o pensamento. Você vai ter um pensamento claro, articulado, inteligível, lógico. Isso é pensamento. Não é isso que eu estou falando. Não é que está errado. Claro que você tem que organizar o pensamento. O que eu estou fazendo com vocês aqui nessa aula é organizar o entendimento dessa verdade. Mas a minha expectativa não é que você fique apenas no entendimento dessa verdade. Essa verdade, ela precisa ser mais profunda.
e se tornar uma revelação que te leva a uma experiência com esse Deus que está aí agora. Ele não pode estar mais perto de você do que ele já está. Ele não está com você, ele está dentro de você. Ei, esse é o Espírito que fala dentro do seu coração e às vezes você não entende. Que lá no meio da viagem para o trabalho ele está falando e você não ouve. É esse Deus que fala com você quando você está afogando arroz, irmã. Quando você está cozinhando a carne. Quando você está lá no trabalho contando as fichas. Quando você está dirigindo lá, andando de bicicleta. Quando você está com a sua cabeça no travesseiro, de olhos fechados. Ele fala. Mas ele fala como? É matéria? Não. É mente? Não. É no Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. A Bíblia está querendo dizer que a divindade, esse Deus que lançou o fundamento do universo, das estrelas, das galáxias, dessa distância astronômica, imensa, inimaginável, aparentemente sem fim, o universo não tem fim. Isso reflete a grandeza inimaginável, exponencial desse Deus imenso e que se revela a você e fala no seu espírito, e toca no seu espírito, e move no seu espírito, e se revela no espírito. Esse Deus, essa divindade se uniu a você. E a Bíblia diz também que o momento em que isso passou a acontecer está aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros versículos do Evangelho de João. A Bíblia diz, verso 11, capítulo 1, veio para o que era seu. Estou falando de Jesus, que era o Verbo eterno, invisível, Deus com Deus, não criado, da mesma essência de Deus. Ele nunca foi gerado, porque Ele é Deus, Ele é autoexistente, Ele é atemporal. Como diz os primeiros versículos, era o Verbo, Ele estava com e Ele era. Ele esteve no princípio com e todas as coisas foram feitas por. Então Ele, esse Deus eterno, se fez carne, foi visto, reconhecido, tocado em figura humana. Por isso apóstolos dizem o que nós ouvimos, vimos, o que as nossas mãos apalparam, isto anunciamos, diz João, na sua epístola. E aqui ele diz, ele veio para o que era seu, os judeus, verso 11. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, isso inclui a você e a mim, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foram gerados na outra base. E a Bíblia diz em outro lugar, nós fomos gerados dentro de Cristo, gerados em Cristo para boas obras. Gerados em quer dizer dentro, você foi colocado dentro de Cristo, Cristo foi colocado dentro de você, foi nesse momento mágico, deixa eu emprestar essa palavra, nesse momento maravilhoso, nesse momento espiritual, nesse momento único, você foi gerado em Cristo, foi colocado em Cristo e Cristo foi colocado em você. Nesse momento, nós temos aquele versículo, então, se tornando fato, base, fundamento da sua vida cristã. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas aquele que se uniu ao Senhor, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Que coisa incrível. Quer dizer que hoje o meu espírito é um com Deus. Quer dizer que o seu espírito hoje é um com Deus. Se é um com Deus, você não tem que fazer nada, ele não está longe. Aliás, ele está aí agora. Deus está aí.
E essa é uma verdade básica, é um fundamento maravilhoso. E se Deus está aí, você pode fechar os seus olhos e voltar-se para dentro do seu espírito, colocar a sua mente no espírito, feche seus olhos. Aí, meu irmão. Ei, minha irmã, Deus está aí. Pastor, eu não estou vendo Deus. É claro, Ele não é para ser visto. Pastor, eu não sinto Deus. É claro, Ele não é um sentimento. Mas isso não muda o fato da palavra que Ele diz que está aí. Como a minha vida é interior, como a sua vida cristã é interior, é para dentro, é voltado para dentro, é espiritual, você pode se relacionar com Ele. Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está. Porque Ele não está com você. Ele está dentro de você. Eu convido você nesse momento a fala com o Senhor. Fala para Ele, boa noite, Espírito. Fala para Ele. Esquece quem está perto de você. Não importa quem está perto de você. Fala, oh, meu Senhor. Fala no seu espírito. Respira no seu espírito. Flui no seu espírito. Exercita o seu espírito. Diz, oh, Jesus. Oh, Espírito amado. Oh, Senhor querido. Fala para o Senhor que você o ama. Fala para o Senhor que você o deseja. Fala para o Senhor que você anela por essa presença. Que é isso que você tem buscado. Que ao vir para a igreja, que ao vir congregar, era isso que você buscava. Você não buscava doutrina. Você não buscava uma patotinha, um clubinho bíblico de gente certinha para você fazer parte. Você buscava isso. Olha para mim. Querido, o que você busca é isso. Sabe o que significa a sua busca pela verdade? Esse impelir que todo ente humano tem, a busca pela verdade, e tantos são desviados dela. Você busca é isso. Sabe qual? Sabe onde a sua vida é concluída, onde você se resolve como pessoa, onde a equação é resolvida? Quando você encontra esse ente, esse ser. Você foi fabricado, você foi desenhado, você foi feito pelo designer eterno, com uma estrutura interna para isso. Quando você então está buscando a verdade, toda vez que você está indo para a Bíblia, você está indo para isso. Você está buscando essa intimidade, essa comunhão, esse relacionamento. Toda vez que você vai para o culto na igreja, você está, na verdade, procurando Deus, essa pessoa. Quando você procura aconselhamento, discipulado, quando você vai para uma célula, quando você vai para um jejum, quando você vai para um retiro, quando você vai para uma conferência, você está buscando isso. Esse é o resumo de tudo, você está querendo isso. E isso, é isso. É o Deus residente que mora dentro de você, que não pode estar mais perto de você do que Ele já está. Aquela experiência a que eu me referi, naquele dia de manhã em que Deus falou isso comigo, que Ele não podia estar mais perto de mim do que Ele já estava, porque Ele não estava comigo. Ele estava emmigo. Ele estava dentro de mim. Mudou minha vida. E aí eu comecei a testar essa experiência. Quantas vezes a presença de Deus, Senhor, se o Senhor disse que está dentro de mim, então pela fé simples, aceito essa verdade, obrigado. Em alguns momentos esse fluir era maravilhoso, era tremendo, era incrível. E eu lembro de uma ocasião que eu fui numa oração, numa vigília, e havia duas senhoras ali orando, pedindo que o Espírito Santo fluísse de uma maneira mais poderosa. E eu falei, Senhor, nesse momento, e isso sem falar palavra, coloquei as minhas mãos sobre aquelas duas irmãs já idosas. Falei, Senhor, neste momento, falei dentro de mim, conversando com esse Espírito. Meu Deus, que a Tua presença e que a medida do Teu poder possa fluir sobre a vida das Tuas servas de uma maneira
poderosa e especial. Senhor, agora. E no meu espírito, quando eu disse agora, as duas caíram no chão. Falei, isso funciona. Isso é incrível. Descobri a fonte, está aqui. E às vezes, eu dirigia louvor ainda, teve uma época na minha vida, né, antes ainda de eu ser ordenado, eu dirigia louvor, e aí eu passei a gastar tempo, então, adorando a presença. E aí havia alguns cânticos que só eu e ele, antes do culto, 2 horas antes do culto, aqueles cânticos fluíam. E aí eu entendia que aqueles cânticos que fluíam eram os cânticos que eu deveria cantar na igreja junto com a equipe de louvor. O ensaio tinha sido em outro dia, mas ali eu estava preparando. Irmãos, quantas vezes eu pegava o microfone, quando eu pegava o microfone, falava, Deus, a tua presença flua nesse lugar. Na hora eu percebi a presença de Deus fluindo e enchendo aquele ambiente. As pessoas começavam a chorar, alguns irmãos eram batizados no Espírito Santo. A presença de Deus fluía naquele lugar. Não é vinha, porque Deus já está ali, mas fluía, era perceptível, ela se manifestava. Eu descobri que eu poderia então fluir no Espírito, porque Ele está dentro. Eu percebi que eu podia liberar o Espírito, e aí eu comecei a orar, aprendi a orar. Já era crente há mais de 10, 12, 15 anos. Aprendi a orar. Que a oração é uma questão de ser canal do trono, é ser uma comunicação, uma conexão do trono para as pessoas. E eu comecei a orar, Senhor, eu libero fome de Deus naquele culto, libero sede, poderosa sede de Deus no coração de cada irmão, de cada irmã que o Senhor está trazendo para aquela reunião. Poderosa fome de Deus, transfiro do trono para aquele coração, poderosa sede de Deus, um desejo intenso pela tua presença. Oh, em nome de Jesus, eu libero o fluir da tua presença naquele lugar, de maneira tocante, poderosa, irresistível. Sabe o que acontecia? Quando eu chegava naquele lugar, havia algumas pessoas que ao entrar naquele lugar já começavam a chorar. Tomados de fome de Deus, o que eu tinha orado estava acontecendo ali. Pessoas famintas por Deus. Quando a gente começava a louvar, o pau quebrava e a coisa acontecia. E as pessoas eram tocadas poderosamente. E a presença de Deus fluía, esse é o termo. Não vinha, porque já está ali. Só que se eu sou um crente entupido, que eu não sei onde Deus está, se eu estou mais focado em pular, bater palma, gritar, suar, eu vou ter tudo, eu vou ter muita empolgação, mas eu não vou ter presença de Deus, porque aquilo nada é espiritual. E essa presença, então, é interior, Ele está aqui. Descobri que Deus fala no meu espírito, que Deus toca no meu espírito, que é a partir do meu espírito. E aí o teste continuou. Eu falei, eu vou mais fundo nesse teste. Houve uma ocasião que eu tirei 8 horas para jejuar, orar a palavra, falar em línguas, adorar a Deus, ter comunhão com Deus no meu espírito. Tirei 8 horas. E aquele dia foi muito engraçado, porque eu ia começar uma aula no seminário, no livro de Josué. Então, eu tinha que focar no livro de Josué. Eu peguei o livro de Josué, fui lendo, versículo por versículo, 10 vezes. Quando chegava ali a 5ª, 6ª, 7ª vez, meu coração estava pegando fogo. E eu orando a palavra, depois capítulo por capítulo. E depois orando em línguas, fluindo no espírito, não é na mente, não é blá, 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 se ele canta lá. Não é isso não, que a sua mente é traiçoeira. Mas fluindo no meu espírito, aí eu orava até cansar. Depois eu adorava. Depois eu sentava, depois eu ficava voltado para o meu espírito. Irmãos, quando eu cheguei naquele seminário, e eu abri o livro de Josué, e eu comecei a dar aula,
Os alunos tudo em lágrimas e eu em lágrimas, e a presença de Deus fluindo e revelação na palavra acontecendo. Eu descobri a fonte. A fonte é o Espírito, a fonte é interna, a fonte é interior. Quero convidar você novamente a voltar-se para o seu Espírito, aí mesmo onde você está. O monitor da classe, por favor, coloque um cântico, mas suave, não é pancadaria, suave, de adoração, para que os irmãos possam orar. Feche seus olhos onde você está, invoque, fale com o Senhor, volte-se para dentro, Ele está dentro de você. Fala com Ele, fala, oh meu Jesus, oh amado Senhor, te desejo mais do que todas as coisas. Senhor, eu te quero mais do que tudo. O pastor está dizendo que eu venho para a igreja, na verdade é porque eu estou buscando isso. Te achei, achei o que eu procuro. O que eu procuro através das conferências, da célula, dos cultos, das leituras, das adorações, de todas as coisas. Eu procuro é o Senhor, eu achei o Senhor é a fonte, o Senhor está dentro de mim. Oh, amado Jesus. Oh, amado Jesus, vá fluindo, feche seus olhos, vá fluindo, não tenha pressa, vai fluindo no Espírito, vai fluindo, às vezes não tem que dizer nada, às vezes é só oh, flui, adore, ame o Senhor, oh, aleluia. Amém.